Birkin, o último membro sobrevivente dos 3 vampiros de raça pura que adoravam Irishukaka, o deus maligno da vida alegre, estava tendo problemas para reconstruir sua organização. Conteúdo patrocinado. E pensar que eu ganharia o controle total sobre a organização desta forma, ele murmurou com uma risada autodepreciativa. Certa vez, ele planejou transformar Ternessia, um dos outros vampiros de raça pura, em uma marionete para governar a organização junto com Gubamon. E então ele pensou que um dia faria o mesmo com Gubamon para assumir o controle exclusivo da organização. Esse era um plano de longo prazo, abrangendo centenas, milhares ou talvez até dezenas de milhares de anos, mas, menos de 3 anos se passaram desde então. Apesar disso, Ternessia e Gubamon morreram, eles foram destruídos. Se suas almas tivessem permanecido, seria possível transformá-los em mortos-vivos com o poder do deus maligno da vida alegre. Transformar um vampiro de raça pura em um morto-vivo era impossível para Birkin, mas deveria ter sido possível para Irishukaka. Afinal, brincar com a vida era dever daquele deus maligno. No entanto, Birkin sabia que isso não aconteceria. Ele foi informado por meio de uma mensagem divina de Irishukaka que suas almas foram destruídas. Menos de 3 anos se passaram desde então. Um período de tempo que é como um piscar de olhos para mim. Nesse curto espaço de tempo. Droga! A expressão triste em seu rosto atraente foi apagada por um momento pela raiva quando Birkin esmagou o copo em sua mão e deu um soco na mesa em que estava sentado. Com um som estrondoso, a mesa feita de madeira Eldertrean, mais forte que um escudo de aço, quebrou em pedaços. Mas isso fez pouco para parar a raiva de Birkin. Gubamon, aquele velho tolo louco! Eliminando não apenas seus vampiros nobres, mas também seus subordinados com suas próprias mãos. Ele não sabe o quanto eu sofri por causa disso. Huh, ele amaldiçoou seu camarada caído com palavras sujas, saliva voando de sua boca. Gubamon, que enlouqueceu de paranoia, tentou usar todos os seus próprios subordinados como materiais para mortos-vivos. Ele havia sido destruído por Vandaliel antes de concluir esta tarefa, mas para Birkin, que agora tinha que reconstruir a organização sob seu controle, o dano que já havia sido feito era muito grande. Os 3 vampiros de raça pura despacharam vampiros para todas as regiões para fazer acordos de bastidores com a realeza e nobres e para agir como os mentores puxando as cordas por trás dos chefes dos sindicatos do crime. Alguns, como Thomas Palpape da nação do escudo Mirg, contataram os vampiros diretamente, mas muitos outros não sabiam que estavam fazendo acordos com vampiros, eles não sabiam que pertenciam às partes de baixo escalão de uma organização de vampiros, a menos que fossem servos próximos do chefe de um sindicato do crime. Essa estrutura permitiu que a organização cortasse essas pessoas como rabos de lagartos quando as coisas iam mal. E mesmo se um inimigo com intuição aguçada o pegasse, apenas um único vampiro seria perdido. Quando Ternessia foi derrotada, 4 dos 5 cães, seus subordinados próximos, foram mortos, enquanto o último a traiu. No entanto, os vampiros nobres e subordinados espalhados pelas várias nações permaneceram. Foi por isso que Birkin e Gubamon conseguiram continuar levando todos eles, exceto a organização que havia sido destruída pelo grupo de aventureiros, os Lâminas de 5 cores. No entanto, Gubamon matou quase todos os vampiros nobres e subordinados úteis, transformando-os em mortos-vivos. Os únicos que escaparam disso foram aqueles que tentaram cumprir as ordens imprudentes de Gubamon e foram mortos por aventureiros e cavaleiros, ou aqueles que imediatamente se esconderam e fugiram do continente ou para regiões onde Gubamon não conseguiu encontrá-los. Assim, os únicos vampiros restantes eram aqueles tão insignificantes que Gubamon não os havia notado, jovens vampiros nobres que eram vampiros por menos de um século, ou vampiros subordinados que eram essencialmente pequenos. Claro, não havia como esses vampiros humildes fazerem acordos com a realeza, nobres ou mercadores corruptos, nem poderiam controlar sindicatos criminosos das sombras. Os vampiros subordinados nem mesmo souberam do nome de Birkin. Diante disso, não era difícil imaginar o quanto Birkin e seus subordinados haviam sofrido ao tentar reconstruir a organização.
Houve até alguns casos em que as organizações menores foram assumidas pelos subordinados sobreviventes antes que Birkini pudesse alcançá-los. Essas organizações fizeram coisas imprudentes, resultando no extermínio de ambas as organizações e daqueles que as assumiram. Droga! Se ao menos Grant Roche, Halleig Rodrigues, Miles Rouge. Se ao menos eu pudesse pegar um dos vampiros que estavam no comando. Birkini gemeu de frustração, lembrando alguns nomes dos vampiros que lideraram a facção de Gubamon. Esses vampiros agora estavam servindo sob Vandaliel junto com aqueles que foram transformados em mortos-vivos. No entanto, o ritual para convocar as almas dos vampiros nobres mortos e revivê-los como mortos-vivos não poderia ser realizado sem o sangue dos pais dos vampiros nobres, então Birkini não tinha como confirmar se eles estavam vivos ou não. Era difícil imaginar que Irishukaka entregaria detalhes tão triviais a Birkini por meio de mensagens divinas. Isso é tudo culpa de Vandaliel. A verdade é que Gubamon tinha sido mentalmente empurrado contra a parede não por Vandaliel, mas pelo próprio plano de Birkini de transformar Tennessee em uma marionete, mas Birkini parecia pensar que a própria existência de Vandaliel era a causa de tudo. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, tenho que aceitá-lo de qualquer maneira. Ele já se tornou alguém contra quem não posso lutar. A fim de acolhê-lo, temos que monitorar o Ducado de Sauron de onde ele está entrando e saindo mais de perto. Birkini-sama, eu tenho um relatório sobre o Ducado de Sauron, disse um de seus ajudantes vampiros nascidos do Nobre, tendo aparecido depois de ver que Birkini havia se acalmado. É você, Mortor, Birkini murmurou. Mortor, um dos 4 confidentes de Birkini, um vampiro nobre de origem anã. Mortor abaixou a cabeça careca em uma reverência e apresentou seu relatório. Esta é a informação de um espião do exército de ocupação, mas parece que o Duque Mar me apelou para que as 15 espadas destruidoras do mal tomem medidas. Entre as 15 espadas na capital imperial, não há movimento da primeira e da segunda espadas, mas há relatos de que a terceira espada deixou a capital, então acredito que esta informação seja verdadeira. Qual é a possibilidade desse movimento ser uma isca? Perguntou Birkini. As 15 espadas destruidoras do mal eram uma força secreta sob o comando direto do imperador, e todas as 15 tinham números designados. Mas apenas os nomes e rostos das primeiras a terceiras espadas foram revelados. Ao revelar esses 3, a existência das 15 espadas quebradoras do mal foi divulgada até certo ponto aos criminosos dentro do próprio império, bem como a outras nações. Essa era uma forma de relações públicas que dissuadia ataques inimigos. Assim, as espadas da primeira a terceira não eram verdadeiramente formidáveis. As 15 espadas quebradoras do mal poderiam ser chamadas com precisão de 12 espadas. Sabendo disso, Birkini suspeitou que esse movimento público fosse uma isca. Com isso dito, até mesmo essa isca tinha força maior do que um aventureiro da classe B. Eu não sei, disse Mortor. No entanto, o Thunderclap Schneider e seus companheiros partiram do continente, então suspeito que poderíamos enviar alguns de nossos funcionários. Mesmo Birkini e sua organização de vampiros não conheciam as identidades dos verdadeiros membros não isca das 15 espadas quebradoras do mal. Embora Mortor não ousasse dizer isso em voz alta, nem mesmo Birkini seria capaz de derrotá-los se estivessem reunidos em um só lugar. Se tais inimigos estivessem em movimento, aquele Dhampir e os membros da resistência que aparentemente se tornaram seus subordinados estariam acabados. Isso foi o que Mortor pensou. Ele pensou que isso diminuiria um pouco o temperamento de seu mestre, mas seu mestre lhe deu uma ordem inesperada. Entendo. Bem, então, envie aqueles que são proficientes em coletar informações para o Ducado de Sauron. Se várias das 15 espadas quebradoras do mal foram despachadas, elas devem pelo menos ser capazes de forçar Vandaliel a mostrar seu poder até certo ponto em troca de suas vidas. Certifique-se de que eles não percam, disse Birkini. Certo, hein? Claro, ordene estritamente que eles interfiram. Não há sentido nisso se eles não retornarem vivos com a informação, continuou Birkini. Mas não os faça observar do céu acima. De acordo com seus relatórios,
os magos do exército de ocupação que tentaram isso enlouqueceram, por precaução. Não, eu entendo isso, mas... Birkini-sama, você acredita que o Dhampir sobreviverá a uma batalha contra as 15 espadas quebradoras do mal? Mortor perguntou. Era sobre as 15 espadas quebradoras do mal que eles estavam falando. Vários dos vampiros nobres que eram subordinados de Mortor foram derrotados por eles. Monstruosidades que eram quase imortais, a menos que suas cabeças fossem cortadas ou seus corações destruídos, que também eram mestres em habilidades avançadas de combate e magia, desapareceram sem deixar vestígios. Era provável que o próprio Mortor não fosse capaz de vencer se os enfrentasse. Era assim que esses inimigos eram poderosos. Conteúdo patrocinado. Mas Birkini previu que Vandaliel provavelmente venceria contra vários membros, cerca de 5 ou mais das 15 espadas quebradoras do mal, isso mesmo. Ele provavelmente sairá vitorioso, mesmo que várias espadas destruidoras do mal venham atrás dele, disse ele. Para você, pode ser difícil de acreditar, mas ele matou Gubamon. Talvez ele seja derrotado por todos os 15, mas apenas alguns não serão capazes de matá-lo. Se eles fossem tão excepcionais a ponto de serem capazes disso, não teria sido estranho para eles terem pegado meu rabo agora. Com isso, algumas informações adequadas sobre Vandaliel seriam finalmente obtidas. Se vários obstáculos fossem removidos no processo, seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso foi o que Birkini pensou. Era possível que ele fosse aquele entre os inimigos de Vandaliel que estava avaliando a força de Vandaliel com mais precisão. Enquanto isso, dentro da Cordilheira da Fronteira, Gargia, sobrinho do rei anterior da nação Raikobold que havia encenado um golpe de estado com sucesso com o apoio de Bugitas, estava sentado no trono, comendo carne. Ele deu uma gargalhada alegre. Havovifard, o deus maligno da libertação, é incrível. Foi a escolha certa parar de adorar Rishari, o deus da caça, que se recusou a me dar sua proteção divina. Mesmo para um Raikobold, que tinha aparências que lembravam lobos bípedes, Gargia era extraordinariamente grande e parecido com um animal. Pelagem abundante, olhos grandes e brilhantes, presas grossas e membros robustos, a presença emitida por todo o seu corpo era suficiente para saber que Gargia não era um indivíduo comum. O poder que preenche todo o meu corpo é maravilhoso. Meu nível que parou de aumentar está subindo loucamente, e até meu rank subiu. Só de matar meu velho chato, minha mãe, meu tio arrogante e meus primos. Gargia cacarejou novamente. Vocês não acham, pessoal? No entanto, os Raikobolds e as cidadãs que esperavam na sala do trono, ou melhor, sendo obrigados a esperar nela, pareciam sentir nada além de repulsa e medo em relação a ele. A fim de esconder essas emoções e evitar que fossem reveladas em suas expressões, eles mantiveram seus rostos baixos e não responderam, mesmo quando falados. Gargia gemeu com suas atitudes. Não porque achasse desagradável, na verdade, era o oposto. Vocês, mulheres, ficam quietas durante o dia, como sempre. Mesmo que você chore e grite tanto na cama, disse ele, atormentando-os com suas palavras. Os ombros das mulheres tremeram em frustração insuportável, lágrimas de tristeza brotando em seus olhos. Essa visão estimulou docemente o senso de superioridade de Gargia. Você acha que eu fiz algo hediondo? Não entenda mal, foi porque o homem que você considerava como rei era fraco que você se tornou minha propriedade. O macho mais forte do grupo é o mais servido pelas fêmeas, o que mais violenta e engravida. Até as feras sabem disso, é óbvio, não é? Culhalha! Com essas palavras, Gargia afundou os dentes no pedaço de carne crua presa a um osso que ele segurava em sua mão, a carne de um alto kobold que o desobedeceu. Machos cuja astúcia foi sua única característica redentora, que se recusaram a desistir de suas fêmeas apesar de serem fracas. Tendo massacrado esses machos, Gargia usou sua carne para o jantar naquela noite, em vez de enterrá-los. Sua besta! Demônio! Uma das mulheres do alto kobold gritou para Gargia,
incapaz de suportar a visão dos restos mortais de seu próprio marido sendo comidos por mais tempo. Mas mesmo essas palavras só deixaram Gargia mais feliz. Fera? Demônio? Isso não é muito bom. Nós, High-Kobolds, somos monstros. Seres que acolhem a selvageria e vivem na escuridão. Isso é o que é certo para nós. O que há de errado em tirar fêmeas de machos fracos? Qual é o problema em matar os filhos desses machos? Leões e macacos fazem o mesmo. Tudo bem, vou violar você esta noite e engravidá-la com meu filho. Gargia gritou, suas presas à mostra. A mulher kobold começou a chorar, murmurando o nome de seu marido morto. Outra mulher kobold. A princesa Lulu, que estava sendo mantida viva como refém, abraçou aquela mulher. Lembre-se disso, eu sou um exemplo de como os High-Kobolds devem ser. Gargia declarou. Nenhuma das mulheres aqui concordava com ele. Para eles, suas palavras não passavam de divagações de um louco. Na verdade, os únicos apoiando Gargia, que deu um golpe de estado para matar o rei e massacrar todos os príncipes, foram os altos kobolds que o obedeceram desde antes do golpe de estado, e o general Bufudin que havia sido enviado aqui por Bugitas. Os outros High-Kobolds e cidadãos estavam apenas sendo reprimidos à força pelo poder de Gargia e Bufudin. Gargia queria matar todos os High-Kobolds que se opunham a ele, bem como suas famílias, mas Bufudin o impediu. Ele estava tentando alcançar a ambição do imperador Bugitas de unificar a região sul do continente em um único grande império que adorava não vida, mas Havovifard. Assim, o número de soldados disponíveis não poderia ser diminuído apenas para dar exemplos. Para alcançar essa missão, as mulheres e crianças foram feitas reféns e seriam transformadas em escravos de guerra para conquistar Zanalpadna e as outras nações que ainda resistiam. No entanto, Gargia não tinha intenção de se tornar o rei de uma nação vassala de um grande império governado pelo imperador Bugitas. A ambição, em Bufudin, seu cachorro que adora o imperador Bugitas, não, suponho que você seja um porco. Um dia, quando eu ficar mais poderoso, assumirei o lugar dele. Você pode sonhar acordado quanto quiser até então. Se a sobrevivência do mais apto fosse verdade, então o próprio Bugitas também se tornaria carne para os fortes. E Gargia acreditava, sem dúvida, que ele próprio era aquele indivíduo forte. Gargia já havia recebido a proteção divina de Havovifard. Em outras palavras, Havovifard não tinha intenção de fazer de Bugitas seu único sacerdote. Ele não se importaria nem um pouco se Gargia pudesse superar Bugitas e tomar seu lugar. Era assim que ele interpretava as coisas. Um dia, você estará no topo. Essa é a ilusão tola que você tem em sua cabeça, não é? Disse a princesa Lulu, trazendo de volta à realidade as mulheres acovardadas e o exultante Gargia. O que você está falando? Gargia perguntou a ela, suprimindo seu desconforto, apesar de ter os pensamentos em sua mente vistos. Mas ele não poderia enganá-la. A princesa Lulu riu de como Gargia era superficial, revelando suas presas brancas e bem modeladas. Se o seu estado atual é o certo para nós, High-Kobolds, como você disse a todos antes, um dia você será morto impiedosamente por alguém que é mais forte do que você. Meu primo miserável que se tornou corrupto com poder, você terá uma morte mortificante como a que você entregou a meu pai e irmãos, ela disse, entregando sua previsão com os olhos brilhando com um brilho fraco e cheio de ódio. Gargia sentiu um calafrio ao ouvir as palavras de seu primo. Talvez, ao ouvi-los, ele tivesse percebido pela primeira vez que não era uma exceção à lei da sobrevivência do mais apto. Gegarururuga! Gargia gritou com ela na língua kobold para ela ficar em silêncio. Mas talvez porque seu descompostura pudesse ser visto em seu comportamento, não era apenas a princesa Lulu, mas também as cidadãs, que destemidamente lhe lançavam olhares rebeldes. No momento em que Gargia tentou transformar seu descompostura e humilhação em raiva, ele ouviu um uivo distante. Na nação High-Kobold, uivos distantes não eram ruídos feitos por cães vadios.
Eles eram um método sólido de comunicação. De acordo com este uivo, um ataque inimigo em larga escala. O que Bufudin tem feito? Ele se perdeu nas mulheres que eu dei a ele. Gargia gritou. Embora parte de seu trabalho fosse atuar como supervisor, Bufudin havia sido enviado pelo Império para proteger esta nação. Mas mesmo enquanto Gargia gritava, o próximo uivo distante veio e o informou da situação. Conteúdo patrocinado. Impossível. Bufudin, morto em batalha? Você tem que estar brincando comigo. Goon! Gargia uivou, comandando todo o seu exército para se mover. Os corações das mulheres atrás dele dançaram, sentindo que seu fim estava próximo. Um pouco antes, os subordinados de Bufudin, que estavam vigiando o portão na parede da nação Raikobold, foram pegos de surpresa por um convidado inesperado. Budrud, Fugoga. Por alguma razão, o general Budrud, que deveria estar atacando a nação Gol, veio com seu exército. Os orcs e o Noble Orc comandante encarregado deles estavam confusos, imaginando o que estava acontecendo. Bugogogogol Pujilba. O nobre orc notou que havia mulheres Gol atrás dele, amarradas com cordas. Isso foi o que ele pensou. Budrud havia conquistado com sucesso a nação Gol, e ele estava aqui para entregar as mulheres Gol que eram prisioneiras de guerra para seu general, Bufudin. O Noble Orc não sabia se era uma oferenda ou um suborno, mas provavelmente era isso. Ele tinha perguntas, como por que o general Budrud veio pessoalmente em vez de enviar subordinados, ou por que a oferta não estava sendo feita ao imperador Bugitas. Mas aqueles que juraram lealdade a Bugitas tinham a tendência de se tornarem mais ferozes quanto mais poderosos eram. Questionar alguém tão poderoso quanto o general Budrud resultaria na morte do próprio comandante Noble Orc. Bugolha! Bugobu! Por ordem do nobre Orc, os orcs apressadamente abriram o portão. Budrud começou a liderar seu exército e os Ghouls através do portão. Bufu! Mas um Noble Orc com um enorme martelo apoiado em seu ombro estava em seu caminho. Quem é você? Você não pode enganar meu nariz. Para aquele Budrud, que adora se gabar, você tem um cheiro estranho. Tem um cheiro estranho saindo de dentro da sua capa. O que é isso? Seja como for, você é definitivamente uma farsa. Todos vocês nobres orcs e orcs fedem a sujeira. Ele gritou. Este Noble Orc era Bufudin, que deveria estar atormentando as mulheres dadas a ele por Gargia. Tendo sentido um fedor que nunca havia sentido antes, um fedor que incluía o cheiro de vários insetos e plantas, ele decidiu que nenhum dos nobres orcs no grupo à sua frente era real. Santo Filho Dono! Então, nós fomos descobertos depois de tudo. Pois bem, levante-se. Seu bastardo, quem você está escondendo dentro de sua capa? Bufudin reconheceu a voz que veio de dentro do falso Budrud, mas seu grito surpreso foi abafado pelo gemido que saiu do portão. Uoinha! Bugo! Buge aqui! Vai e pegue as cabeças de cachorro! Há algo errado com o portão que eles fizeram. O portão de repente assumiu uma forma humanoide. Ele agora estava ceifando os orcs que o estavam guardando e derrubando os arqueiros orc, ficando de lado para que não ficasse no caminho do exército de Budrud. Esse é o sinal! Gritou Basdia. Groo! Vigaro rugiu. Mate eles! Derrube-os! Agora é a hora! Você pode vingar seu rei e príncipes livremente! Gritou Zadiris. Vigaro, Basdia e os outros Ghouls que fingiram estar presos esmagaram seus punhos nos golems de terra em forma de orc, pegando as armas enterradas dentro deles. Os soldados orcs piscaram, e então as ilusões desapareceram, revelando os Raikobolds escondidos dentro deles. Eles eram aqueles que juraram lealdade ao antigo rei Raikobold. Eles fugiram para Zanalpadna como resultado do golpe de estado encenado por Gargia. Além deles, os guerreiros Arani e Impusa, Aizen, Pet e os outros monstros vegetais e insetoides, assim como Kazin, Fester e Zeno,
Todos emergiram de dentro de Vandaliel, que estava escondido dentro da falsa capa de Budrud. Há realmente algo sobre isso, assim como nos disseram. Foi realmente coceira. Realmente? Não acho que foi tão ruim quanto nos disseram. Os três foram infestados por insetos e plantas inofensivas e equipados dentro de Vandaliel. Agora, eles atacaram o exército confuso de Bufudin. Incapaz de fechar o portão, pois havia se transformado em um golem, e vendo os inimigos aparecendo do nada, o exército de Bufudin entrou em pânico. Um após o outro, eles foram cortados onde estavam ou esfaqueados nas costas enquanto tentavam fugir pateticamente. Não vacilem, soldados! Bugou! Bufudin rugiu. Seu exército se recuperou da confusão. Buja! Buga! Não, para ser mais preciso, eles perderam o raciocínio que lhes dava a capacidade de se confundir. Como se tivessem se tornado feras, eles revelaram seus instintos de luta e enfrentaram os Ghouls e Arani. Conteúdo patrocinado. Eles brandiam suas armas com olhos injetados e presas à mostra, eles eram verdadeiramente furiosos. Não que isso tenha mudado a situação da batalha para melhor. Goga! Forma de ferro. Parede de ferro. Kazin ativou as habilidades marciais das habilidades da técnica de armadura e da técnica de escudo, e então grunhiu quando parou um ataque de um orc nobre que havia carregado direto para ele. Lua cortante. Corte invisível. Agora que o Noble Orc havia parado de se mover, a espada longa de Fester e a espada curta de Zeno varreram pelos lados. Gubu. Kazin exalou ao empurrar para o lado Noble Orc, que caiu no chão com sangue escorrendo de sua boca. Meus braços estão dormentes, mas esses caras não são mais fracos do que ouvimos, ele perguntou. Eles estão cheios de vagas. Será que esses caras são apenas orcs usando perucas loiras? Disse Fester. Fester, não há nenhum orc que faria isso. E considerando que Kazin usou suas habilidades marciais, seria impossível para um orc deixar seus braços dormentes, Zeno apontou. Kazin e seus companheiros, que se tornaram tão capazes quanto os aventureiros da classe C por meio de seu treinamento, ficaram perplexos com a fraqueza de seus inimigos. Era difícil acreditar que eles eram nobres orcs de nível 6 que deveriam ser capazes de usar técnicas avançadas de combate e magia. Talvez o Noble Orc que eles acabaram de derrotar fosse particularmente fraco. Isso era o que os três pensavam, mas lutas semelhantes estavam ocorrendo em todo o campo de batalha. Bugar! Violar! Mulheres! Um Noble Orc rugiu enquanto levantava sua alabarda e atacava Zadiris, que havia pisado na linha de frente, completamente desprotegido. Alguém poderia pensar que seu corpo pesado de 3 metros de altura a transformaria em um cadáver sangrento e mutilado antes que ele pudesse violá-la se ele investisse contra ela assim, mas parecia que ele havia perdido a inteligência necessária para perceber isso junto com seu confusão. A alabarda do Noble Orc caiu em direção a Zadiris. Mas naquele momento, Zadiris desapareceu. Buge! E então uma lança de luz foi disparada do nada, esmagando a cabeça do nobre orc. Zadiris, que enganou o nobre orc fazendo confundir sua posição com uma ilusão criada por meio de magia de atributo de luz, parecia perplexo ao olhar para o nobre orc, que caiu de joelhos com sangue espirrando de sua cabeça como uma fonte. De acordo com o menino, deve-se dizer, foi uma imagem residual em um momento como este, mas ele se apaixonou por isso tão facilmente que ela murmurou para si mesma. TLN, é uma imagem posterior, é uma famosa referência de mangá onde o personagem fala a fala depois de enganar seu oponente com uma ilusão, eu acho. Mãe, apresse-se e esconda-se. Esses caras estão cheios de oportunidades, mas são persistentes, gritou Basdia, que estava lutando contra vários orcs e noble orcs ao mesmo tempo. De fato, ela estava decapitando orcs um após o outro e cortando os torsos dos nobres orcs em dois, mas os inimigos continuaram atacando-a sem medo. Com os olhos brilhando e saliva pingando de suas bocas enquanto eles corriam seus olhares ao longo do corpo alto e robusto de Basdia, que também possuía curvas femininas.
Isso é realmente desagradável. Talvez eu devesse pedir a Tareia para me fazer uma armadura que mostrasse menos pele e ela disse. Concordo, disse Eleanora de cima enquanto voava pelo céu, partindo cabeças de nobres orcs com sua espada longa. No entanto, é uma excelente isca, disse Bonman, cortando os orcs que pararam enquanto admiravam as belas e esguias pernas de Eleanora. Não precisamos disso, disse Aizen. Os ataques do soldado de Bufudin foram focados em Kazin e seus companheiros, que deveriam ser humanos fracos quando comparados aos nobres orcs, assim como os Adiris, Basdia, Eleanora e as outras mulheres. Os que atacavam as mulheres em particular pareciam não notar seus companheiros e aqueles mais poderosos do que eles sendo mortos. Absorva, amadureça, coma, gemeu Aizen. Como ela tinha um alto nível na habilidade Alure, os inimigos vinham atrás dela um após o outro. No entanto, os orcs e noble orcs foram pegos nos galhos que cresciam em suas costas e tiveram seu espírito absorvido por sua habilidade Spirit Siphon. E uma vez que uma certa quantidade fosse absorvida, eles seriam estrangulados até a morte pelos galhos, com as maçãs de ferro produzidas pelo espírito absorvido sendo jogadas em outros inimigos. Isso parece estranhamente vazio, disse Vigaro. Giza. Vigaro, Pet e o resto dos homens não estavam sendo notados pelo exército de Bufudin. Eles estavam simplesmente realizando a tarefa de derrubar os inimigos do lado enquanto atacavam implacavelmente as mulheres. Buga! Seus tolos inúteis! Bufudin amaldiçoou seus subordinados decepcionantes enquanto levantava o martelo e atacava o falso Budgerud. Parece que você derrotou o Budgerud, mas não pode me derrotar. Eu sou ainda mais forte do que ele. Com a habilidade Transcende Limites ativada, os músculos do corpo de Bufudin se expandiram, fazendo-o crescer ainda mais. Enquanto isso, o falso Budgerud apenas desembainhou uma enorme espada debaixo de sua capa e a ergueu. Bufudin sentiu um calafrio momentâneo ao olhar para a lâmina negra e sinistra daquela enorme espada, mas ignorou e avançou. Martelo quebra montanhas, ele rugiu. Bufudin empunhava um martelo de obsidiana superpesado revestido em adamantita e força que havia sido polida ao derrotar inúmeros inimigos. Além disso, a habilidade Transcende Limites estava ativa. Mesmo um arquidemoníaco não teria escapado ileso de tal golpe. Embora a espada empunhada pelo impostor fosse bastante grande, Bufudin o esmagaria junto com a espada. Lâmina verdadeira. Em vez de esmagar a espada do impostor, o martelo foi cortado sem fazer barulho. Conteúdo patrocinado. Impossível, Bufudin pensou enquanto arregalava os olhos em choque, mas a espada que cortou o martelo cortou ao meio, do topo da cabeça até a virilha. Vou louvar seu espírito por me atacar de frente, disse uma voz na língua orca. Antes que Bufudin pudesse se lembrar de quem era essa voz, a consciência de Bufudin foi engolida pela escuridão, e então se juntou aos espíritos que serviam a Vandaliel, que ainda estava escondido dentro da capa. Você parece estar em boa forma, príncipe, disse Vandaliel. O príncipe Budarion derrotou Bufudin com a espada que foi feita para Borcus a partir de um fragmento do Rei Demônio. De fato, é graças a você, santo filho dono, príncipe Budarion disse com um aceno de cabeça, agora certo de que sua própria força havia aumentado. Seu nível aumentou em uma quantidade surpreendente através dos pontos de experiência ganhos ao derrotar Bufudin, e seus valores de atributos aumentaram. O príncipe Budarion ganhou a proteção divina de Mugubugenji anos atrás, mas mesmo assim, seu crescimento desacelerou depois de atingir o nível 10. Ele pretendia se tornar igual a seu pai e um dia superá-lo por meio de treinamento diligente nos anos e décadas que viriam. No entanto, ele agora estava crescendo a um ritmo que era como se tivesse voltado a ser um menino que acabava de começar a treinar. Então, este é o poder de uma habilidade de orientação, murmurou o príncipe Budarion. Mas ainda assim, esses inimigos são muito fracos. Não, ao invés de serem muito fracos, eles têm muitas aberturas. Até mesmo Bufudin já foi um general conhecido por ser cauteloso, ao ponto da covardia, mas... Bem, eles são como bestas que não temem a morte. Não são, disse Vandaliel.
Bestas que não temem a morte, de fato, é o que parecem ser, mas se fosse esse o caso, não deveriam ser mais formidáveis? Esse não é necessariamente o caso. Para ser mais preciso, eles são soldados tolos, menos do que bestas, cujos sentimentos de medo foram paralisados. De fato, soldados que não temiam a morte eram ameaças. Inimigos preparados para morrer não paravam de lutar até o fim. No entanto, o exército de Bufud enlouqueceu, eles eram bestas em vez de soldados. Eles simplesmente perderam a capacidade de raciocinar e se transformaram em tolos que priorizaram seus desejos sobre seus medos. Foi por isso que eles repetidamente realizaram ataques imprudentes de raiva e ganância, continuando a se debater, incapazes de associar os cadáveres de seus companheiros com suas próprias mortes iminentes. E eles não tinham coordenação entre si, não usavam magia, ou mesmo habilidades marciais. Magia não era algo que pudesse ser usado por bestas em fúria com seus instintos e desejos de luta, e embora as habilidades marciais não estivessem exatamente no mesmo nível, elas precisavam de raciocínio e concentração para usar. Em troca de se tornarem incapazes de usá-los, os orcs tinham uma sensação de dor e podiam continuar lutando sem vacilar até morrerem. No entanto, como sua sensação de dor estava entorpecida, eles estavam cheios de aberturas, levando a uma derrota rápida por seus pontos vitais serem destruídos em golpes únicos de Basdia e Eleanora. Seus valores de atributos são altos e eles estão bem equipados, mas são um grupo de orcs selvagens agindo por conta própria. Acho que é assim que eles são. Tenho a sensação de que o exército de Buburin em seu forte na linha de frente e o exército de Budrud que derrotamos na nação Gol foram mais difíceis de derrotar como grupos, disse Vandaliel. Então, este é o destino daqueles tentados por Ravovifard. Bugitas, para onde você pretende levar seus vassalos? O príncipe Budarion perguntou ao ar vazio, mas sua pergunta não caiu nos ouvidos de ninguém, exceto de Vandaliel, sendo abafada pelo choque de espadas e gritos moribundos. Os subordinados de Bufud não recuperaram a sanidade após sua morte, eles continuaram lutando em seus estados de loucura. Mas como eles estavam estacionados aqui apenas para proteger a nação e manter a ordem pública, o tamanho do exército em si não era tão grande. Os inimigos ficariam sem número em pouco tempo. Mas um uivo distante pôde ser ouvido, e então um uivo poderoso ecoou do palácio da nação Raikobold. Santo Filho Dono! Príncipe! Esse é o sobrinho do rei Raikobold, que se tornou o cachorro de Bugitas. Parece que ele virá e nos enfrentará pessoalmente, disse um alto kobold aliado, traduzindo a linguagem kobold. E enquanto vários outros uivos distantes ressoavam, os Raikobolds começaram a se mover. Bem, então eu vou na frente. Arane, Impusa, Pet, Aizen, Kazin e todos os outros se reagrupam, disse Vandaliel. De novo. Ele está fazendo isso de novo. Oi, fique parado. Ao saber que Bufudin havia sido morto por um ataque realizado por um inimigo desconhecido, Gargia ordenou que seu exército se movesse e assumiu o comando sozinho. Conteúdo patrocinado, mas como usurpador, Gargia não tinha controle total sobre a nação Raikobold. Agora que o general Bufudin havia sido derrotado, se ele reunisse todos os leais a ele, era possível que o resto da nação aproveitasse a oportunidade para encenar uma rebelião. Foi por isso que Gargia reuniu deliberadamente aqueles rebeldes contra ele e os colocou na linha de frente. Atrás deles, ele colocou unidades de arqueiros e magos para atuar como condutores de escravos. Ele usaria os rebeldes Raikobolds como escravos de guerra descartáveis, fazendo-os atacar o inimigo como esquadrões suicidas, enquanto fazia as outras tropas observarem por trás para fazê-los lutar e impedi-los de correr. Com isso, eles não podem nem fugir, muito menos me desobedecer. Não era incomum que as nações fora da Cordilheira da Fronteira usassem unidades de escravos como forragem, mas na área dentro da Cordilheira da Fronteira, onde não havia nenhuma guerra de escala nacional por um longo período de tempo, isso era uma ideia revolucionária. No entanto, os atacantes já haviam passado pelo portão. Assim, os escravos estavam bem compactados enquanto marchavam pela rua principal do país na frente, com os feitores de escravos e aqueles que os protegiam atrás dos escravos.
e o batalhão de elite comandado pelo exército de Gargia atrás deles. Parece que o inimigo está muito confiante. Eles estão se adiantando. Gargia rosnou na língua kobold em um tom descontente enquanto olhava através de uma imagem ampliada produzida pela magia de atributo de luz de um mago kobold superior. Atrás do portão que havia assumido uma forma humanoide por algum motivo, havia um Noble Orc parado na frente, com Gols e um pequeno número de High Kobolds levantando suas armas. Gargia-sama, o Arani e Impusa que foram mencionados nos uivos não estão em lugar nenhum, um dos subordinados de Gargia disse a ele. Mas Gargia apenas bufou. Eles estão sem dúvida se escondendo. Mande os escravos para fora e fumeus. Ao comando de Gargia, os escravos avançaram. Ao contrário do exército de Bufudin, eles não perderam a capacidade de raciocinar. Em seus corações eles queriam se tornar aliados dos inimigos que aparentemente eram uma força aliada da nação Gol e Zanalpadna, mas os escravistas atrás deles eram como bestas. Mesmo que tentassem evitar as flechas e feitiços dos senhores de escravos para escapar ou reunir coragem para se rebelar, as vidas de suas famílias e dos cidadãos estariam em perigo. Eles não tinham moral, mas não podiam desobedecer. Mas algo emergiu de dentro do solo, atrás dos escravos. Garu? Os olhos de Gargia se arregalaram ao ver uma pequena silhueta. Vandaliel, emergir do chão entre os escravos e os feitores de escravos. Os escravos continuaram sem perceber Vandaliel que havia surgido silenciosamente atrás deles, mas os feitores pararam por um momento surpresos. Torne-se uma parede, disse Vandaliel. E então, com um barulho estrondoso, uma parede alta se formou no chão. Os condutores de escravos e a força principal de Gargia atrás deles não podiam mais ver o exército inimigo e os escravos devido ao muro que se erguia alto no céu. Ainda assim, seus movimentos pararam apenas por um momento. Gai! Gargia gritou, dando uma ordem extremamente simples para atacar e destruir Vandaliel, que parecia ser a causa do aparecimento da parede. Sentindo um desejo insuportável de ver sangue, os senhores de escravos puxaram alegremente as cordas de seus arcos e recitaram encantamentos. Com os ataques simultâneos desses High Kobolds de rank 5, Vandaliel, que parecia ser nada mais que uma criança, se quebraria junto com a parede de terra. E mesmo os escravos do outro lado da parede não escapariam ilesos. Os condutores de escravos lançaram habilidades marciais de tiro com arco como Consecutive Fire, Shautic Fire e Pavershot, bem como todos os tipos de feitiços como Stone Bullet e Flame Bullet. Mas imediatamente depois que eles lançaram seus ataques, Vandaliel lançou sua Dead Spirit Magic, bala de destruição que aprisiona a chama óssea, raio negro, prisão de gelo da morte. Enormes crânios feitos de chamas negras, relâmpagos e tentáculos de gelo enrolados que minaram completamente seus arredores de todo o calor espalharam as fracas flechas e feitiços. E então engolfaram os condutores de escravos. Jain! Os High Kobolds que foram engolfados pelo gelo e congelaram até a morte em segundos foram os afortunados. Aqueles engolfados pelas chamas negras ou atingidos por um raio não morriam instantaneamente. Eles receberam ferimentos que eram claramente fatais à primeira vista e lutaram enquanto soltavam gritos de morte. Kiai! Vão! Vão! Vendo as mortes miseráveis de seus camaradas, o moral dos condutores de escravos restantes desmoronou, e eles fugiram. Embora houvesse cerca de 300 condutores de escravos, esse número havia caído drasticamente menos de um minuto após o início da batalha. É difícil matá-los com magia de uma forma que mata muitos deles de uma vez, mas ainda deixa os materiais intactos. Vandaliel sussurrou enquanto seus pulmões estavam cheios com o cheiro estimulante de criaturas queimando vivas. Não se preocupe com isso, majestade. Ainda muitos deles, disse a princesa Levia tentando animá-lo. Isso mesmo, vamos tentar de novo. Vai correr bem desta vez, disse Orbia. Aliás, Kimberley parecia estar ocupada perseguindo os High Kobolds em fuga, eletrocutando-os até a morte. Os indivíduos de elite liderados por Gargia estavam parados agora, sem palavras. Gaga. Vandaliel lançou 3 feitiços de Dead Spirit Magic. Eles sabiam que se algum deles fosse atingido diretamente, seria mortalmente ferido. Se um High Kobold general de rank 7 ativasse as habilidades marciais da Armor Teshik e Shield Teshik e em seguida, um High Kobold Magé lançasse um encantamento sobre ele que aumentasse a defesa contra a magia, então talvez ele escapasse com ferimentos pesados.
Seus instintos como monstros deveriam ter enfraquecido nos últimos 100.000 anos. Mas eles sabiam disso porque haviam recuperado esses instintos, ainda mais fortes do que eram antes. Não recue. Não há como ele usar essa magia avançada várias vezes. Considerando o feitiço de atributo de terra que criou a parede também, isso deve ser tudo o que ele tem. Gargia rosnou na língua kobold. Ao ouvir os comandos de Gargia, os High-Kobolds lembraram que esse era provavelmente o caso e reconsideraram a situação. O medo instintivo que sentiram desapareceu e até sentimentos de escárnio e desprezo por Vandaliel começaram a vir à tona. Aquele que estava diante deles era de fato um usuário de magia avançada, apesar de sua pequena aparência, mas ele era um tolo que gastou toda a sua mana. Havia 3 monstros que pareciam ser seus familiares flutuando ao seu redor. Mas algo poderia ser feito sobre apenas 3 monstros. Eles eram um batalhão de elite de 1000 sob o comando direto de Gargia. Conteúdo patrocinado. Venha, mate-o junto com aqueles idiotas inúteis, quebre a parede e devore os inimigos do outro lado dela. Gargia ordenou, e o batalhão de elite formado por High-Kobolds que eram pelo menos rank 6 começaram seu ataque. Mas mesmo assim o fato de que eles ainda podiam ativar habilidades marciais e lançar feitiços era provavelmente por causa da sensação de perigo que eles ainda sentiam dentro deles. Pisoteando e derrubando os condutores de escravos sobreviventes que haviam fugido, eles se aproximaram de Vandaliel e da parede às suas costas. Mas enquanto isso, Vandaliel havia usado a transformação da forma espiritual em seu corpo. Bem, então comece o contra-ataque, disse ele. Sua forma transparente assumiu a forma de um enorme retângulo semelhante a um portão. E de dentro de Vandaliel, que se transformou em um portão, Pet e o resto dos monstros, o Arane e o Impusa emergiram como uma onda crescente. Gishaaf. Unidade Samurai. Intercepte o inimigo. Unidade Kunoichi mova-se. Passar por isso 2 vezes seguidas é difícil. Gururu. Gyaijivan. A formação do High-Kobold caiu no caos com o aparecimento inesperado desse grande número de inimigos. Dark Lightning, Ice Blend Death Water, Black Flame Spear. Feitiços de Dead Spirit Magic voaram de Vandaliel mais uma vez. Esses feitiços infligiram menos danos, mas fizeram com que a formação dos High-Kobolds caísse ainda mais no caos, e então Pet e o resto das forças de Vandaliel atacaram. Os High-Kobolds eram uma raça proficiente em batalhas em grupo, e este era um batalhão de indivíduos de elite que haviam aumentado suas patentes pelo menos uma vez. Eles estavam sob o comando de Gargia e nunca haviam sido derrotados antes. No entanto, a situação favoreceu fortemente a equipa de Vandaliel. Quebra de pedra. Kazin gritou. Espera, o OH? Sua massa esmagou a cabeça de um High-Kobold Soldier que havia perdido o equilíbrio. Mas outro High-Kobold Soldier usou a abertura para empurrar o pomo de seu machado em sua direção. Kazin por pouco conseguiu detê-lo com seu escudo, mas agora era ele quem havia perdido um pouco o equilíbrio. Kazin, gritou Fester, que havia travado espadas com outro High-Kobold ao lado. Ele tentou salvar seu camarada, mas não chegaria a tempo. Não se empolgue. Antes que o machado pudesse se enterrar na armadura de Kazin, uma foice verde perfurou o peito do High-Kobold Soldier. Uma grande Impusa usou seus braços de foice para salvar Kazin. Você me salvou, Kazin respirou, agradecendo ao grande Impusa. HMPH. Vocês homens não devem se esforçar e se dedicar à defesa como os homens deveriam, disse o grande Impusa. Gaou, o Impusa berserker que tinha sido um dos guardas da princesa Cornelia. Depois de dizer essas palavras curtas por cima do ombro, ela se envolveu em uma batalha com mais High-Kobolds. Ela balançou seus 2 braços em forma de foice e se protegeu contra os inimigos que passavam por eles com a espada e o escudo em suas mãos, mas os High-Kobolds a estavam empurrando para trás. Em termos de rank, tanto Gaou quanto os soldados do batalhão High-Kobold eram rank 6, mas como Impusa, membro de uma raça criada por vida, Gaou poderia adquirir um job. Era por isso que ela tinha uma vantagem em habilidades físicas e habilidades sobre os High-Kobolds. Mas internamente ela havia perdido a paciência. É isso mesmo. Não posso ser derrotado por homens humanos fracos, especialmente por homens infantis que nem viveram 20 anos. Na região sul do continente, os homens anões, elfos e humanos possuíam força de luta inferior, então eles estavam em posição de serem protegidos.
Era por isso que Gao estava descontente com o fato de Kazin e seus companheiros lutarem tão bem quanto ela. Logicamente, ela entendeu que Kazin e seus companheiros possuíam grandes técnicas de combate e proezas físicas bem treinadas, ao contrário dos humanos de Zanalpadna. Kobolds não eram oponentes tão fáceis que poderiam ser controlados com habilidades medíocres. Não havia nenhum problema com eles lutando tão habilmente quanto Gao. Mas emocionalmente não era algo que ela pudesse aceitar tão facilmente. Por isso ela estava irritada. Talvez isso se refletisse em seus movimentos. Rasgadura de ferro. Gao gritou, cortando um Kobold Knight de armadura pesada com seus braços de foice, mas ela não percebeu o pequeno Kobold Assassin escondido na sombra do Knight. Caramba! O alto Kobold assassino aproximou-se rapidamente, passando pelos braços de foice de Gao, bem como por sua espada e escudo. Sua adaga, empunhada por baixo, voou para o lado de Gao. Corte invisível. Naquele momento, um corte profundo apareceu no pescoço do Kobold Assassin. Vá! Avançamos demais, vamos recuar por enquanto. Gao, que de alguma forma havia sido salva por Zeno, ficou sem palavras de surpresa com o fato de ela não ter notado sua presença. Embora ele pensasse que o comportamento de Gao era estranho, Zeno segurou seu braço e a levou com ele quando ele caiu para trás, jogando facas nos Kobolds para mantê-los afastados. Obrigado por salvar Kazin, disse ele, e então voltou para onde seus companheiros estavam lutando. Enquanto Gao observava partir, ela percebeu que Zeno a teria salvado mesmo que ela não tivesse salvado Kazin antes. Conteúdo patrocinado. Mas isso não era importante para ela. Fui salvo por um humano que nem viveu 20 anos, protegido. Esse fato abalou tremendamente o coração de Gao, mas não foi esse choque que fez seu coração bater descompassado. Imediatamente depois que Gao assistiu Zeno partir, a parede que Vandaliel havia criado fez um barulho estrondoso mais uma vez ao retornar ao solo. Sigam-me, honrados, verdadeiros altos kobolds. Tire sua nação e suas famílias das mãos das feras, gritou o príncipe Budarion enquanto avançava, liderando os Ghouls que se juntaram aos Kobolds que foram tratados como escravos. Ohon! Siga o príncipe Budarion. Derrote o usurpador Gargia. Enquanto Vandaliel e seus companheiros lutavam, do outro lado da muralha, o príncipe Budarion havia convencido os escravos a lutar por ele. Bufudin já havia sido derrotado, e os agressores eram o príncipe Budarion, que havia recuperado seu poder e guerreiros Ghoul de alto escalão. Na região cercada pela Cordilheira da Fronteira, a existência de Eleanora foi interpretada como os vampiros de raça pura protegendo os solos de descanso de vida e enviando reforços, então isso também funcionou favoravelmente. E os ruídos do outro lado da parede eram os gritos moribundos dos subordinados de Gargia e um grande número de vozes gritando em um idioma que não era o idioma Kobold. Sob essas circunstâncias avassaladoras, não demorou mais de 1 minuto para que os altos kobolds que haviam sido escravos fossem libertados de seu medo de Gargia. Gargia entendeu que era superado em número e força, mas não podia se render ou fugir. Govoon! Agora que as coisas chegaram a esse ponto, eu mesmo vou te matar, ele gritou. Considerando as coisas que ele havia feito, sua rendição nunca seria aceita, e seu orgulho não lhe permitiu fugir. Mesmo se eu fugir daqui, não há futuro para mim. Mesmo que eu tenha a sorte de escapar, perderei meu poder assim que Havovifard me abandonar. Pensando nisso, Gargia acreditaria na possibilidade de uma reviravolta e lutaria com tudo que tinha. Já estou no rank 10. Mesmo que Budarion tenha recuperado sua força, ele deveria estar em pé de igualdade comigo. Mas o que preciso derrotar primeiro é aquela coisa não identificada. Com seu pelo abundante em pé, o alto kobold besta rei Gargia atacou Vandaliel. Garururu! Não fique no caminho do nosso rei. Recuperando sua moral ao ver seu rei partir, os Kobolds do exército de Gargia não hesitaram em atacar as forças de Vandaliel para abrir caminho para Gargia. Antes que ele pudesse perceber que as forças de Vandaliel não tinham feito nenhum esforço particular para detê-lo, Gargia foi capturado pela visão de Vandaliel. O líder deste exército não é Budarion. É você. Se eu matar você, tenho uma chance de vitória. Havovifard. Gargia ativou sua habilidade Transcende Limites e até usou Familiar Spirit Descent para invocar o espírito familiar de Havovifard sobre si mesmo. E então ele usou uma habilidade marcial da técnica de luta desarmada para balançar suas garras, que eram mais afiadas que espadas,
em um Vandaliel aparentemente indefeso e imóvel. Go-on. Carapaça do Rei Demônio, ative. Gugué? As garras de Gargia foram bloqueadas pela carapaça negra que crescia da pele de Vandaliel e cobria todo o seu corpo. Com um ruído áspero, as garras de Gargia marcaram profundamente a carapaça, mas o impacto deixou seu braço dormente. Seu eu anterior pode ter tido suas garras e os ossos de seus dedos quebrados. É incrivelmente difícil. Mas se for simplesmente difícil. Gargia fechou o punho com a outra mão e ativou o golpe penetrante. Uma habilidade marcial que só poderia ser usada com uma habilidade da técnica de luta desarmada no nível 7 ou superior. Era uma habilidade marcial que não aumentava muito o poder real de um ataque, mas permitia que o impacto do ataque penetrasse nas defesas, causando dano físico direto. Houve um ruído alto e abafado, e Gargia sentiu a sensação do impacto de seu ataque atingindo o alvo. Vandaliel colocou a cabeça para fora da carapaça, sangue podia ser visto perto de sua boca. Pensando que havia encontrado o caminho para derrotar esse inimigo, Gargia ativou o ataque penetrante mais uma vez. Mas, embora houvesse um ruído abafado novamente, a sensação estava ausente desta vez. Fiquei um pouco surpreso que você foi capaz de infligir dano através da carapaça do Rei Demônio e minha armadura de cobre escuro, mas é tão pequeno que pode ser completamente bloqueado se eu ativar a forma de pedra com minha técnica de armadura nível 1. Então, você tem alguma maneira de aumentar o poder além disso? Vandaliel perguntou, olhando para Gargia com os olhos de um pesquisador conduzindo um experimento. Após o primeiro ataque, ele ativou uma habilidade marcial da técnica de armadura com a armadura de metal líquido dentro da carapaça e uma habilidade marcial da técnica de escudo com a própria carapaça como um escudo. E o Garuá! Vendo algo estranho nos olhos de Vandaliel, Gargia envolveu seu punho nas chamas de um feitiço de encantamento e atacou Vandaliel com um golpe penetrante, repetidamente. Suas garras podem ter tido poder suficiente para fazer picadinho de um dragão. Aing! No entanto, os repetidos ataques de Gargia pareciam uma criança assustada agitando os braços descontroladamente em direção à coisa de que estava com medo. Porque, embora Gargia parecesse assustado, ficou claro para todos que seus ataques não tinham sentido. Ah, se você não tem como aumentar o poder, então não precisa se forçar, sabe? Também não parece que você tenha técnicas ocultas ou trunfos, disse Vandaliel com uma expressão fria, apesar dos ruídos altos produzidos toda vez que o punho de Gargia colidia com a carapaça. Gargia atacou com uma habilidade marcial avançada, mas só conseguiu infligir dano suficiente para fazer com que um pouco de sangue saísse da boca de Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Vandaliel fortaleceu sua defesa depois disso, e usar repetidamente o mesmo ataque com um simples feitiço de encantamento não causaria nenhuma mudança dramática. Eu sabia que não havia reação de Danger Sense, Def, mas suponho que isso seja tudo o que ele tem. Talvez os efeitos de sua habilidade Transcende Limites tenham parado. Os movimentos de Gargia estavam ficando visivelmente mais lentos. Decidindo que ele não seria mais útil, Vandaliel ativou o sangue e os chifres do Rei Demônio. Fogo! Um cano de arma cilíndrico formado pelo sangue congelado do Rei Demônio se projetava de uma abertura na carapaça, e o projétil feito dos chifres do Rei Demônio disparado dele entrou no corpo de Gargia pelo estômago e saiu pelo ombro. Vandaliel havia atacado dessa maneira em consideração aos prédios atrás de Gargia e as pessoas que poderiam estar dentro deles. Jabá? O grito de Gargia e o grito de outra coisa também ecoaram. A presença do espírito familiar, que havia sido emitida de todo o corpo de Gargia, desapareceu. Gargia cambaleou quando sangue escuro espirrou de sua boca e feridas, e então ele caiu no chão, de cara para cima. Parece que posso matar o espírito familiar que um inimigo está usando com familiar Spirit Descent ou usar a habilidade Soul Break, observou Vandaliel. Isso foi valioso. Satisfeito com os resultados de seu experimento, Vandaliel espetou os membros do ainda ofegante Gargia com os chifres do Rei Demônio. Gargia gritou quando o sangue espirrou no ar, mas Vandaliel o ignorou e lhe deu as costas. Kazin Fester Zeno. Vá em frente, disse ele. Os lábios de Kazin e seus companheiros endureceram ao olhar para a criatura que se tornaria uma fonte de pontos de experiência para eles. À beira da morte e totalmente preparada. Isso é realmente bom? Para nós, quero dizer. Não seria mais uma conquista se você o derrotasse, Vandaliel? Kazin perguntou.
Bem, é verdade que dissemos que batemos em uma parede dura recentemente, tornando difícil para nós subir de nível, mas eu sinto que isso é um pouco terrível, sabe? Disse Fester. Kazin e seus companheiros haviam aumentado suas habilidades para serem equivalentes aos aventureiros da classe C, mas agora enfrentavam uma prova que todos enfrentavam. A chamada parede que tornava extremamente difícil aumentar seus níveis e habilidades. A maneira comum de superar esse muro era continuar ganhando experiência sem desistir. Mas também havia o truque de derrotar um monstro muito acima de sua própria capacidade, ganhando uma grande quantidade de pontos de experiência e rompendo a parede à força. Este truque era normalmente impossível de realizar na prática, mas Vandaliel pretendia utilizar Gargia para permitir que Kazin e seus companheiros usassem esse truque. Por favor, não se preocupe com isso, disse Vandaliel. De qualquer forma, eu não ganharia nenhum ponto de experiência se eu mesmo derrotasse. Por causa da sua maldição, hein? Bem, então vamos levá-lo nisso, disse Zeno. Kazin Fester. Bem, então não vamos nos conter, disse Kazin. Sim, estamos em dívida com você, disse Fester. Enquanto isso, Gargia, cujos membros foram inutilizados e incapaz de falar, foi atormentado por uma sensação enlouquecedora de humilhação ao ouvir esta conversa. Alguém tão grande quanto eu, que recebi a proteção divina de Havovifard e deveria me tornar um verdadeiro rei. Estou virando comida para alguns pirralhos humanos? Gargia estava tremendo de medo de ser morto por Vandaliel, mas agora que percebeu que um fim ainda mais cruel estava chegando para ele, sentiu como se seu sangue fosse ferver. Ele pelo menos ficaria satisfeito se fosse morto por alguém mais forte do que ele. Isso estaria dentro da regra em que ele acreditava, a regra de sobrevivência do mais apto. Mas ele não suportava se tornar pontos de experiência para aqueles que eram claramente mais fracos do que ele. Não foda comigo, seus Braats. Em sua raiva, Gargia se debateu com seus braços espetados e soltou um gemido ininteligível através do sangue congelado do rei demônio que cobria sua boca. Ah, ele está tendo espasmos. Isso é ruim, temos que acabar com ele rápido. Fester gritou. Ele havia confundido os movimentos de Gargia com espasmos. Tudo bem. Temos que ir ao mesmo tempo. Conjunto pronto. Vandaliel não corrigiu o mal-entendido de Fester, então uma espada longa, uma massa e uma faca foram lançadas em Gargia. Isso é a sobrevivência do mais apto. Ninguém se importa com os maus modos dos fortes quando devoram os fracos, murmurou Vandaliel. Agora, pessoal, vamos começar a caçar os remanescentes? Os Raikobolds aplaudiram a morte do malvado usurpador, e então levantaram suas armas e correram com os Ghouls para caçar os condutores de escravos sobreviventes e as tropas do batalhão de elite. Para os Raikobolds, eles já foram camaradas vivendo na mesma nação, mas ao mesmo tempo, eram traidores que mataram seus parentes. E apesar da derrota do usurpador, a nação não voltaria a ser como era antes. Com o poder da nação diminuindo, eles não podiam se dar ao luxo de deixar nenhum indivíduo perigoso vivo. E além disso não havia garantia de que nenhum dos sobreviventes não ganharia a proteção divina de Havovifard e se tornaria um segundo ou terceiro Gargia. Aqui Vandaliel-sama, limpe sua boca. Mesmo para testar a força de um inimigo que recebeu a proteção divina de Havovifard antes de lutar contra Bugitas, você foi muito imprudente, disse Eleanora. Mais importante, você deveria ter tirado sua carapaça para começar, disse Basgia. A propósito, onde estão Gizania e Muse? Parece que os dois foram com o príncipe Budarion e alguns dos altos kobolds para o castelo, disse Zadiris. Quando Vandaliel saiu da carapaça e teve a boca limpa por Eleanora, ele se assustou com as palavras de Basgia e Zadiris. Kazin, por favor, vá para o castelo. É muito urgente, disse. Kazin estava bêbado com a sensação agradável de seu aumento acentuado de nível, mas agora estava surpreso por receber pessoalmente uma ordem. Por que eu? Ele perguntou perplexo. Eu não consigo diferenciar os Raikobolds por seus rostos, sabe? Não conheço ninguém, então faz sentido eu ir? Não se preocupe, por favor, vá. Corre para lá, disse Vandaliel. Kazin, Vandaliel disse o suficiente, disse Zeno. Tenho certeza de que há um ponto para isso. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, vamos lá, pessoal. Estamos correndo para lá, disse Fester. Kazin ficou perplexo, mas quase foi arrastado por Zeno e Fester enquanto corriam para o castelo. Não é melhor para Fester não ir? Perguntou Eleonora. Bem, deve estar tudo bem.
As coisas podem se tornar uma repetição do que Vigaro mostrou na Nação Gol, então agora é a chance enquanto ele está ocupado desmantelando os corpos dos Noble Orcs, disse Zadiriz. Enquanto Vandaliel observava Kazin, Fester e Zeno partirem, ele rezou para que Kazin tivesse um encontro fatídico. Furgão. Não seria melhor torná-lo um ambiente formal de entrevista de casamento? Disse Basdia. Agora que você mencionou isso, você pode estar certo, disse Vandaliel. Os níveis das habilidades fortalecer subordinados, criação de golem, multicast, coordenação, comando, técnica de vinculação de plantas, magia do espírito morto, técnica de vinculação de insetos, técnica de artilharia, técnica de armadura, técnica de escudo e matador de deuses aumentaram.